Tá aí o gráficozinho, bacana. Pressão, temperatura, tudo certinho. E para fechar, para a gente enxergar essa relação de fato dentro da construção da lei dos gases, nós temos o princípio de Avogadro. No princípio de Avogadro, nós temos o quê? Que volume é proporcional também ao quê? Ao número de mols. Mas é lógico, né? É lógico, porque se você tem uma quantidade de matéria aumentando, o volume também tende o quê? A aumentar, entendeu? Então, se você tem meio quilo de açúcar, o volume é 1, certo? Se você tem 2 quilos de açúcar, o volume é maior para 2 quilos de açúcar, entendeu? Então, é claro que nós temos isso aí. Quando você aumenta o volume, você também está aumentando o quê? O número de mols. Beleza? E nesse caso, quando a gente fala de volume molar, nós estamos falando de volume dividido pelo número de mols. Tá bom? Então, volume molar, volume dividido pelo número de mols. Beleza? Quando você relaciona os três, aí você tem aqui, ó, o volume molar, o volume P vezes V sobre RT, aí você acaba cancelando o volume, você faz a dedução e você chega que o volume molar é igual a RT dividido por P. Só que quem é o volume molar? V dividido por N. Isso é igual a RT sobre P. Então, querendo ou não, quando você faz isso aqui, você vai ter o quê? P vezes V, N vezes R vezes T. Beleza? Essa é a junção, né, dos três momentos que a gente falou. Ok? Vamos ver aqui, por exemplo, ó, o volume, o gás, né? Gás perfeito. As condições, ó, condições, né, de 298,15 Kelvin e 1 bar. Então, nessas condições, ó, condições normais, ambientes de temperatura e pressão. Antigamente a gente falava de CNTP, né? Condições normais de temperatura e pressão. Só que normal para um pode não ser normal para o outro. Então coloca aqui condições normais ambientes, temperatura e pressão. Então entrou esse Azinho aí, ao invés de só CNTP. Então, aqui você já sabe que aqui é quantos graus Celsius? 25. Beleza? A 25 graus Celsius. Tá? E olha que interessante. A 25 graus Celsius. Olha o valor do volume molar. Entendeu? Antigamente, o pessoal trabalhava o CNTP dizendo que era 22,4 litros. Eles estavam equivocados? Sim, eles estavam equivocados. Entendeu? Por quê? Quando a gente fala de condição normal de temperatura e pressão, você está dizendo que a temperatura é 25 graus Celsius e a pressão 1 bar ou 1 atm, que nesse caso é, como é condição normal de temperatura e pressão, então é 1 atm. Então 1 atm é um pouquinho maior do que 1 bar. Um bar é 0,9 alguma coisa de atm. Entendeu? Então, quando você considera essa informação com essa aqui, e você vem para o PV-NRT, então você quer o quê? O volume molar. É o volume de 1 mol, professor. Então, N vale 1. Então, isso aqui vale 1. Ok? Então, você vai ter aqui o V dividido por N, já sabendo que o N é 1. Então, aqui você tem o R e o T dividido pelo P. Então, isso aqui é o volume molar. O R, quando a gente tem Kelvin e bar, ele é o 0,082, ou 8,2 vezes 10 a menos 2, né? Vezes a temperatura tem que estar em Kelvin, 298,15
15. Tá? Então, se eu considero a pressão de 1 atm, então tá aqui, ó, 1. Quando você faz esse cálculo aí, tá? Fazendo esse cálculo, vou fazer aqui no celular, você vê claramente isso. 0,082 vezes 298,15, olha aí, 24,44. Você tem 24,4483. Esse número aqui foi porque ele usou bar. Então, o bar é 0,998, mais ou menos, alguma coisa assim. Aí você teria que fazer o 0,082 vezes 298,15 dividido por 0,98, mais ou menos. Quase isso. Aí daria 24,70 e pouco, entendeu? Mas, enfim, normalmente a gente trabalha com ATM. Então, esse aqui é o valor correto quando você tem litros, né? Quando você tem Kelvin e um ATM. Beleza? E normalmente se usava o quê? 22,4. Enquanto, na realidade, era para ser o quê? 24,5. Porque se você aproximar aqui o 4, o 8 aproxima o 4 para 5, o 5 aproxima o 4 para 5. Entendeu? Então, por muito tempo a gente usou esse valor errado aqui, né? Então, você observa aqui, ó. Esses gases, esse aqui é o gás perfeito. Olha o valor do volume molar da amônia, do argônio, do dióxido, do nitrogênio. Tudo parecido, sim ou não? 24,8, 24,8, 24,8, 24,8, 24,6, tá vendo? Ou seja, há um respeito, de fato, a essa lei. Beleza? Ok? Então, essa tabela é só para mostrar essa aproximação, né, do volume desses gases reais ao volume do gás perfeito. Ok? Aqui nós temos dois exercícios. Nós temos aqui um exercício 1, tá? E um exercício 2. Vamos praticar aí? Vamos ver se sai uma resposta legal aí. Vamos lá? Vou fazer a leitura e a gente tenta responder. Um químico está investigando a conversão do nitrogênio atmosférico em uma forma que possa ser utilizada pelas bactérias que se localizam nas raízes de certos legumes. E, para tanto, necessita saber a pressão em quilopascais exercida por 1,25 gramas de nitrogênio gasoso num frasco de volume igual a 250 centímetros cúbicos, a 20 graus Celsius. Professor, como é que eu respondo isso aí? Bem, primeira coisa, eu terei que fazer o seguinte. Qual é o pedido? Ele quer saber, necessita saber a pressão. Ele quer saber a pressão. Ok? E qual é a unidade da pressão? Quilopascal. Ele quer saber a unidade, a pressão, mas é em quilopascal. Ok? Quais são os dados, professor? Quais são os dados? Ele me disse que a massa é 1,25 gramas. Então, vamos botar aqui a massa. 1,25 gramas de quem? De nitrogênio gasoso, é N2, tá bom? Num frasco de volume, o volume é igual a 250 centímetros cúbicos e a temperatura é igual a 20 graus Celsius. Ok? E aí, professor, como é que eu vou fazer agora? Bem, você tem uma relação entre pressão, massa, volume e temperatura. Então, você tem, ó, pressão vezes volume é igual a
O N, nós vimos aqui, ó, que o N, ele é igual a quê? A massa dividido pela massa molar, não é assim? Então, eu posso dizer que aqui, ó, é a massa vezes o R vezes o T, dividido pela massa molar. Ok? Professor, qual é a massa molar do gás nitrogênio? Deixa eu botar aqui de outra cor. Então, a massa molar do gás nitrogênio é igual a 2 vezes 14 gramas por mol, que é a massa do nitrogênio, de um átomo de nitrogênio, digamos assim, é 14. Né? Então, 14 vezes 2 vai dar 28 gramas por mol. Então, eu já tenho uma massa molar. Já tenho uma massa, então, ó, isso aqui eu já tenho. O volume está em centímetros cúbicos. Então, eu vou precisar transformar para litros. Centímetro cúbico, você sabe que 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml. E para ml transformar para 1000, você sabe que divide por 1000. Então, eu posso muito bem pegar isso aqui e dividir por 1000. Então, dividido por 1000, vai dar quanto? 0,25 litros. Confere? Então, já tenho também a minha pressão. E a minha temperatura é 20 graus Celsius. Eu tenho que trabalhar em Kelvin. Então, 20 graus Celsius mais 273,15 vai dar quanto? 293,15. Beleza? Então, eu também já tenho a temperatura. Só falta achar a pressão. A constante. Qual é o valor da constante quando eu tenho 1 quilopascal? Volta o slide aí, professor. Nós temos aqui, ó. Olha aí. Quando a gente trabalha com quilopascal, aqui, ó, o volume está em litros, né? Decímetro cúbico. Eu falei que decímetro cúbico é a mesma coisa que litro. Aqui, ó. Então, ó, a unidade do R é 831,447. Tá aqui, ó. Kelvin a menos 1, mol a menos 1. Beleza? Então, 831,447. Então, vamos lá. O nosso R. Aqui. O nosso R é igual a 8,31447. Aí é litro vezes quilopascal vezes Kelvin menos 1, mol menos 1. Então, pronto. Então, é só a gente colocar agora aqui e já era. A pressão vai ser igual a massa, que é quanto? 1,25 vezes o R, 8,31447. Temperatura, 293,15. E vamos dividir aqui, ó. O V que estava multiplicando passa dividindo, que vai ser quanto? 0,25 litros, né? Vezes a massa molar, que é 28. Pronto. Pressão aqui vai dar igual a quanto? Aí você tem que saber usar sua calculadora científica. Vai ter que ter sua calculadorazinha aí. 1,25. Professor. Pois não. O meu deu 0,38,99, tá certo? Vamos já conferir aqui. Deixa eu só ver aqui. Dividido por 5. Ó, tá dando 435,25 aproximadamente. Quilopascal. Ai, peraí. Talvez porque tu usou 250, não foi não? Foi isso. Foi meu erro, foi esse. Eu usei aqui 250. Pronto. E o volume pela unidade aqui da constante, tá aqui de vermelho, o volume aqui, ó, tem que ser em litros. E foi dado 250 centímetros cúbicos. Aí, centímetro cúbico é a mesma coisa que ml, tem que transformar para litro. Divide por 1000, 0,25.
Então, o valorzinho aí dessa questão vai ser 435,24. Use sempre 4 casas decimais, a não ser que seja pedido menos ou mais. Então, você tem isso aqui, ó. Quilopascal. Beleza? Então, essa é a resposta. Ok? Agora deu certo. Perfeito. Vamos, de forma mais rápida, fazer essa outra aqui, ó. Calcule a pressão exercida por 1,22 gramas de dióxido de carbono. Então, eu já sei que é a massa que ele está me dando, que é 1,22 gramas de dióxido de carbono, que é o CO2. Eu já sei qual é a massa molar do CO2, que é quanto? 44 gramas por mol. Num frasco de volume igual a 500 dm, 500 dm é a mesma coisa que 500 litros. Então, o volume é igual a 500 litros. E a temperatura foi 37 graus Celsius. Mais 273,15 vai dar quanto? 270 com 30 já dá 300. Então, está dando 310,15 Kelvin. E ele quer saber o quê? A pressão. E ele não me disse qual é a unidade de pressão. Não me falou qual é a unidade de pressão. Tá? Já que a gente já está com o valor do R aqui do lado, vamos usar também a pressão em quilopascal. Tá bom? Então, podemos apresentar em qualquer unidade. Quando não for pedido a unidade da pressão, qualquer unidade que você apresentar, tá certo. Entendeu? Ah, eu fiz em quilopascal. Ah, eu fiz em ATM. Ah, eu fiz em bar. Não tem problema nenhum, porque uma pode ser convertida na outra. Então, o valor é o que você encontrou. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, pressão é igual a M vezes R vezes T, dividido por V. Já estou pegando direto, ó, o volume já desceu para multiplicar aqui. Tá? Então, a massa é quanto? 1,22. O R, 8,31447. Temperatura, 310,15. Só que agora o volume é 500 litros, então a pressão vai acabar ficando pequena, né? A pressão é muito, o volume é muito grande. E a massa molar também, 44, aí, ó, grande. Então essa pressão tem tudo para ser uma pressão pequenininha. Você tem 1,22 vezes 8,31447 vezes 310,15, tá? Dividido aqui. Dividido para... Deu 0,1430. Confere aí ou não? Quilopascal. Beleza? Então tá aí. Ok? Então resolvemos as duas questõezinhas envolvendo o quê? A lei dos gases ideais. Tá? Nesse caso aqui, calculando a pressão considerada em quilopascal. Ok? Tranquilo? Alguma dúvida nessas duas questõezinhas? Não. Tá, Só beleza. prestar atenção mesmo na questão na hora de mudar a unidade. Sim, isso. Só tem que ter cuidado. O maior erro aqui, normalmente, é de fato na questão das unidades. Tá? Às vezes passa despercebido, acaba usando uma unidade que não era a unidade devida, e aí acaba perdendo a questão. É lógico que aqui, essas duas questões, elas trataram diretamente da lei dos gases, né? Mas a gente vai ter algum exercício que vai tratar somente da lei de Boyle, né? A lei de Charles, tem a lei dos gases combinados, tipo, quando você tem assim, ó, P1, V1, T1, lembram disso?
igual a isso, entendeu? Então, a lei dos gases aqui, tá? Tipo, um determinado gás sai de São Paulo dentro de um tanque de um veículo, né? Com a pressão de tal, com o volume tal, na temperatura tal, entendeu? Com o passar da viagem, né? A temperatura aumentou, né? A temperatura aumentou, a pressão manteve-se constante. Qual é o novo volume? Entendeu? Então, aí tem essas situações aí que você, né, precisa também entender. Isso é importante, pessoal, porque, imagina, por que que normalmente você pega o gás de cozinha e você consegue chacoalhar ele? Você chacoalha ele, significa dizer que existe um espaço lá dentro, um vazio, certo? Ali há um certo equilíbrio líquido-gás, tá bom? Eu não posso, de maneira nenhuma, topar o líquido até a tampa, entendeu? Não sei se vocês já viram, refrigerante, tudo quanto é tipo de coisa que está envasado, nunca ele vai até no limite, entendeu? Sempre há um espaço, sempre há um espaço. Por quê? Porque em algum momento no transporte, em algum momento, em um determinado local onde ele se encontra, ele pode sofrer o quê? Uma variação de temperatura. E a gente já viu que quando aumenta a temperatura, o que acontece com o volume? Ele expande, entendeu? Se não tem espaço para o volume, o que vai acontecer? Ele vai arrebentar o frasco, entendeu? Ele vai estourar o negócio, entendeu? Aí imagina agora um botijão estourando dentro de uma casa. Loucura, né? Não sei se vocês já passaram por isso ou se já viu isso acontecer. Uma pessoa, por exemplo, um colega meu passou por uma situação assim. Ele costumava muito andar com aqueles desodorantes aerossóis, spray, dentro do carro. Entendeu? Não é correto. Ok? Num determinado dia, o carro ficou num local que pegou muito sol, entendeu? A ponto de aquecer bastante o líquido interno do aerossol dele, né, do desodorante, que o bicho simplesmente estourou, entendeu? E o bicho estourou a ponto de quase arrebentar o teto do carro. Saiu como uma bala, entendeu? Então, você precisa lembrar disso. Quando se acondiciona um determinado gás, tem que deixar espaço, entendeu? E tem que ter controle de temperatura. Não pode deixar em um local onde vai pegar sol. Porque se pegar sol, se pegar calor, né, o volume vai expandir e, dependendo do material, ele pode estourar. Entendeu? Então, tem tudo a ver com o que a gente está vendo aqui. Beleza? Para finalizar nossa aula, só vou falar aqui rapidamente de densidade de um gás. Tá? Densidade dos gases. Quando a gente fala de densidade, né? De cara, nós temos o quê? Densidade é igual a massa dividido pelo quê? Volume. Beleza? É massa dividido por volume. Tá? Quando você tem um gás, você tem P vezes V igual a NRT. Entendeu? Então, será que a gente conseguiria fazer uma relação da densidade com isso aqui? Será que dá para fazer uma relação com isso aqui? Bem, se você analisar aqui, ó, o volume é o volume da solução, né? É o volume da solução. Isso aqui é o volume da solução, o volume total. Entendeu? Então, esse volume aqui, ó, ele é igual a quê? A massa sobre a densidade. Para lá, para cá. Entendeu? Então, no lugar disso aqui, eu posso colocar quem? Isso aqui. Então, pressão pode ser igual a M sobre D, igual a NRT. Certo?
Agora, se eu estou querendo saber de um gás, a densidade de um gás específico, então eu estou falando de um gás tipo o PJ, então vai ser a massa do gás J, que é a densidade. Esse Nzinho aqui é a mesma coisa que a massa do gás J dividido pela massa molar do gás J. Vezes quem? O R vezes o T. Quando você tem uma igualdade, uma coisa de um lado do outro, no numerador ou no denominador, e se está tudo multiplicando aqui, então você pode fazer o quê? Você pode cancelar. Então você, ó, tchau, tchau. Entendeu? Então nós temos que a pressão do gás J sobre a densidade é igual a R vezes T dividido pela massa molar do gás J. Então eu posso muito bem fazer o seguinte. Eu posso levar essa densidade aqui para cima. Eu posso trazer isso aqui para baixo e levar isso aqui para cima. Entendeu? O que vai acontecer? Vai ficar assim. Pressão de J vezes a massa molar de J dividido por R vezes T é igual a densidade. Certo? Então, eu posso dizer o seguinte, que a densidade de um gás J é igual a pressão do gás J vezes a massa molar do gás J dividido pelo RT. Certo? Tá certinho aí, né? Pronto. Quando você olha para cá, você observa que a densidade depende diretamente de quem? Da massa molar. Entendeu? Então, se eu pedir para você, por exemplo, você tem aqui, ó, CO2, argônio, gás cloro e oxigênio. Pronto, você tem esses 4 gases aqui. Né? Considerando as mesmas condições de temperatura e pressão, tá? Coloque esses gases aqui, por exemplo, em ordem crescente de densidade. Qual seria a ordem crescente de densidade, pessoal? Como que vocês fariam aí? Só para a gente terminar a nossa aula. Qual seria a resposta de vocês aí? Mesmas condições de temperatura, pressão, tudo. Aí, professor, como é que a gente faz? Ó, se as mesmas condições de temperatura e pressão, certo? Então são os mesmos valores. Tá? O mesmo valor da pressão para um, mesmo para outro, mesmo valor da temperatura para um, para outro, mesmo valor do R para um, para outro, entendeu? Mesma coisa. Então o que nós iríamos precisar era a massa molar de cada um aqui, ó. Entendeu? A massa molar de cada um. Qual é a massa molar do CO2? 44 gramas por mol. Qual é a massa molar do argônio? 40 gramas por mol, aproximadamente. E do Cl2? 71 gramas por mol. 35,5 mais 35,5, né? E 16 com 16? 32 gramas por mol. Então, se a densidade é diretamente proporcional à massa molar, qual desses tem a densidade maior? É o cloro. Se ele quer ordem crescente, então eu tenho que colocar do menor para o maior. Quem é o menor? O2. Então, densidade do O2 é menor que a densidade de quem? Do argônio, que é menor do que a densidade do CO2, que é menor que a densidade do Cl2. Então, essa seria a nossa resposta. Beleza? Ok? Então, tá aí a forma de você calcular a densidade dos gases. E um exemplozinho prático
Você tem aqui 4 gases, colocando em ordem crescente, levando em consideração que a densidade está praticamente diretamente proporcional à massa. Então, quem tiver maior massa, vai ter a maior densidade, entendeu? Então, se fosse para você soltar um balão com esses gases aqui, qual que voaria primeiro? O oxigênio. Por quê? Porque tem uma densidade menor, entendeu? Então, ou seja, é um gás mais leve, então ele consegue subir mais facilmente. Beleza? Ok? Então, finalizada a nossa aula. Então, finalizada a nossa aula aí de hoje, né?